Aos 18 anos, 3 dias após ser aprovado para o curso de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Eduardo Bolsonaro foi nomeado para um cargo comissionado de 40 horas semanais na liderança do então Partido do Pai na Câmara dos Deputados, o PTB, comandado por Roberto Jefferson. Por 1 ano e 4 meses, o calouro de direito ocupou um cargo que pagava o equivalente a R$ 9,8 mil por mês, em valores atuais, um rendimento maior que o de 98% dos brasileiros. Mas, segundo as normas da Câmara dos Deputados vigentes à época, o posto foi ocupado de forma irregular. Só poderia ter sido preenchido por alguém que desse expediente no Congresso, já que esse tipo de cargo tem por finalidade a prestação de serviços de assessoramento aos órgãos da Casa, em Brasília. Desse modo, os servidores não possuem a prerrogativa de exercerem suas atividades em outra cidade além da capital federal. A limitação de tempo e espaço, no entanto, não impediu que Eduardo Bolsonaro passasse 16 meses como funcionário da Câmara, como o próprio pai admitiu em um debate, em 2005, justamente sobre nepotismo. Já tive um filho empregado nesta casa e não nego isso. É um garoto que atualmente está concluindo a Federal do Rio, uma faculdade, fala inglês fluentemente, é um excelente garoto. Agora, se ele fosse um imbecil, logicamente estaria preocupado com o nepotismo, disse Jair Bolsonaro no debate em sessão da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, da Casa, segundo reportagem do arquivo do jornal Globo. Inicialmente, Eduardo fora nomeado em dezembro de 2002 para um cargo comissionado na liderança do PPB, ao qual o pai era filiado à época, atual PP. O mesmo posto fora ocupado 6 meses antes pelo irmão mais velho, Flávio. Este, aliás, havia ocupado esse cargo logo após a segunda mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale. Só que a nomeação de Eduardo, então com 18 anos, foi anulada 3 semanas depois que ele assumiu o cargo. O boletim administrativo com a anulação não traz explicações, mas a decisão coincide com a mudança de partido do pai, que trocou o PPB pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, à época. 2 meses depois, em fevereiro de 2003, Eduardo passou a ocupar um outro cargo também comissionado na liderança da nova sigla do pai, porém imposto com um salário menor que o do anterior, R-cifrão à época, ou quase R-cifrão em valores atuais. O posto estava alocado na liderança do PTB, então nas mãos de Roberto Jefferson, parlamentar que inchou o partido ao entrar na coalizão do primeiro governo Lula e depois foi o pivô do escândalo do Mensalão. Eduardo Bolsonaro: olha, eu teria que puxar forte pela memória aqui então. Mas eu acho que não teria problema nenhum, conseguir trabalhar, prestar um serviço partidário. Inclusive eu já tive assessor meu que eu encontrava com ele uma vez por mês no máximo, né? O assessor prestava a minha assessoria de maneira local no litoral de São Paulo. Aliado do governo Bolsonaro e presidente do PTB, Roberto Jefferson disse não se lembrar se Eduardo Bolsonaro trabalhou na liderança do partido no período em que ele era o líder petebista na Câmara. E sugeriu que a reportagem procurasse a liderança atual do partido. Esta, por sua vez, não respondeu ao pedido de entrevista. Segundo a Câmara, as atribuições do cargo ocupado por Eduardo à época incluíam, por exemplo, fazer relatórios das reuniões realizadas, acompanhar o resultado das votações plenárias e em comissões e orientar e assistir os deputados nas votações de matérias no plenário e nas comissões. Em 2007, uma resolução restringiu de modo mais taxativo, entre outros pontos, o exercício da função fora de Brasília. Bolsonaro indicou ou nomeou para cargos não apenas os filhos mas também suas então esposas e parentes delas. Em 2005, quando estava afiliado ao PFL, quinto partido de sua carreira, afirmou na Câmara que o debate entre parlamentares sobre o nepotismo era hipócrita. Para ele, caberia aos eleitores julgar se a prática é certa ou errada. Em 2008, no entanto, uma decisão do Supremo Tribunal Federal proibiu a contratação de parentes nos 3 poderes, legislativo,
executivo e judiciário. A partir dali, não poderia haver, por exemplo, contratações de parentes de autoridades e de funcionários para cargos de confiança e em comissão. Agora, essa mesma proibição pode barrar a nomeação de Eduardo para o posto de embaixador em Washington. A indicação foi feita pelo próprio pai e será submetida ao Senado assim que for formalizada. Há divergências se o cargo de embaixador é de natureza política, como os de ministros e secretários. Nesse caso, não estaria contemplado na determinação do STF. Em 2018, a segunda turma do STF afirmou que a súmula vinculante que veda o nepotismo não se aplica à indicação para cargos de natureza política, não há menção específica, no entanto, ao posto de embaixador. Para ministros da Corte, cargos em comissão ou de confiança são meramente administrativos, e os de natureza política são postos de confiança ligados ao exercício do poder executivo, mais especificamente, e portanto de livre nomeação e exoneração do mandatário. Um parecer de 2 consultores do Senado, casa responsável por sabatinar e avalizar ou não nomes indicados ao cargo de embaixador, afirma que o posto em Washington é um cargo comissionado comum, e por isso o presidente da República não poderia indicar o próprio filho ao cargo. O documento, de caráter consultivo, cita a decisão do Supremo de 2008. Em busca da habilidade de falar inglês, que serviria anos depois como uma das justificativas para Bolsonaro decidir indicá-lo ao cargo de embaixador, Eduardo fez um intercâmbio de work experience nos Estados Unidos, onde disse ter trabalhado em uma rede de lanchonetes e entregando pizza entre o fim de 2004 e o início de 2005, nas férias da faculdade. E, embora a experiência de 16 meses na Câmara não pareça ter deixado lembranças para o filho do presidente, o trabalho de 4 meses nos Estados Unidos o marcaria profundamente. Ele fritou hambúrguer no passado, sabe o porquê? Porque não tinha dinheiro para bancar lá? Qual a intenção dele em ficar 6 meses nos Estados Unidos? Aperfeiçoar o inglês dele. Eu falei assim, fica, mas se você bancar a sua despesa. Fritou hambúrguer, entregou pizza. É a maneira que tem de conversar e está com um inglês muito bom, tenho certeza, afirmou o presidente Jair Bolsonaro, na Argentina em 17 de julho deste ano. Em seu texto, afirma que nos EUA todos os trabalhadores são respeitados independente do seu salário e vergonhoso era viver da ociosidade. Também poderá, nos EUA o governo federal divulga com orgulho quando reduz os gastos com programas assistenciais, já aqui no Brasil o governo parece se sentir enobrecido quando amplia o guarda-chuva desses mesmos programas. Em um vídeo postado por ele em 2017, em frente à lanchonete onde trabalhou, ele afirma que nos Estados Unidos eu aprendi que indigno é você não ter trabalho, não tem tempo ruim, você ganha aqui pelas horas trabalhadas. Depois do emprego comissionado no partido do pai, Eduardo voltaria a ocupar um posto da Câmara dos Deputados em 2015, desta vez como deputado federal eleito pelo PSCSP. Foi o 61º mais votado de São Paulo, em uma campanha basicamente bancada pela família e por assessores ligados ao pai,